Irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em Gênesis capítulo 9. Você que foi um herói de vir hoje, né? Só os valentes, né? Foi mais ou menos igual o filtro lá dos valentes de Gideão, né? De 30 mil sobrou 300. Né? Só os valentes hoje para... Eu falei para a Maria, deixa eu pegar minha touca. Ela, não vai usar a touca. Aí estou aqui com a orelha gelada. Gênesis capítulo 9, verso 12. Se você não tem Bíblia, acompanhe a leitura ali na tela. Hoje nós concluímos as mensagens sobre despertar a nossa consciência. Lembra? Você lembra? Primeiro é despertar a consciência para... Tá certo? Tá frio, tudo bem, tá frio, vamos lá, vamos dar corda. Despertar a consciência para... Pecado. Quem falou aí? Tá lá na porta. Não tem bala para dar hoje, né? Merecia um chocolate nessa. Né? Segundo era despertando a consciência para... Essa foi mais recente, foi semana passada. Para a redenção. E na terceira vez, despertando a consciência para a nossa aliança com Deus. Quantos casais eu tenho aqui na igreja hoje? Casais. Você vai entender com mais propriedade, talvez até, do que nós vamos falar hoje, porque você já tem essa ideia do que é viver em aliança. Queremos falar sobre viver uma vida em aliança com Deus. Quando eu postei os temas, eu coloquei um versículo lá de Mateus 11, 28, do qual Jesus faz um convite para mim e para você, e ele diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que promessa maravilhosa! Jesus nos chamando para vir a Ele, se a gente está cansado, se a gente está sobrecarregado, se a gente está decepcionado, e Ele nos alivia. Mas daí depois desse texto, no versículo 29, a Bíblia faz uma vírgula. Ela não termina com um ponto final, faz uma vírgula, e daí Jesus diz assim: mas tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso. E eu entendo que esse convite de Jesus está atrelado a nós entendermos esse espírito de aliança que nós temos que ter com Deus, para que a gente desfrute dessa vida com Deus. Esse texto que eu quero ler com você, em Gênesis capítulo 9, vai falar de quando Deus fez a aliança com Noé, e diz assim no versículo 12: disse Deus: este é o sinal da minha aliança que eu faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Toda vez que a Bíblia fala sobre perpetuidade, sobre algo que é perpétuo, ele está dizendo, mesmo estando na velha aliança, que ele não acaba com o Velho Testamento. Ele continua valendo perpetuamente. Ou seja, a aliança de Deus não foi só com Noé ou só com o povo do Velho Testamento. Essa aliança, ela teria uma validade que alcançaria a mim, a você e as próximas gerações até a volta de Jesus. Então ele diz ali: entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para as perpétuas gerações, e porei nas nuvens o meu arco, e será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-eis e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, entre toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Até aqui.
Deus faz uma aliança com o seu povo, Deus faz uma aliança comigo e com você, mas nessa aliança, assim, por isso que eu perguntei quantos casais eu tinha aqui, ou quantas pessoas casadas, quantas pessoas que já viveram essa realidade de entrar em aliança com alguém, já experimentaram isso. Porque lembra que nós fomos falando que, ao construir essa sequência, de que para nós termos consciência da redenção, nós temos que primeiro ter o reconhecimento do nosso pecado, ter o reconhecimento de que nós somos falhos, de que o pecado não é muitas vezes o que eu faço, é quem eu sou. E isso é duro, né? Não é só dizer assim, eu não vou fazer nada, então eu não vou pecar. Não, às vezes é quem nós somos, porque a Bíblia diz que nós já nascemos em pecado. E quando nós reconhecemos isso, então nós entramos no caminho de aceitar a redenção que Jesus fez na minha e na tua vida. Agora nós começamos a caminhar com Deus e desfrutar do que Ele fez na cruz. Só que o passo de ir até Jesus não é só ir até Ele. Nós precisamos permanecer na sua presença. Jesus deixou muito claro isso, quando você vai ler lá em João capítulo 15, ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, e ele começa a falar sobre permanecer na videira para dar fruto, permanecer na videira para poder continuar vivo, permanecer na videira para poder continuar sendo alguém abençoado, e você vai ver lá no mínimo, num trecho muito curto da Bíblia, no mínimo 11 vezes a palavra permanecer. E esse permanecer, poderíamos trazer para o que nós hoje falamos sobre casamento. O casamento hoje está tão banalizado que a pessoa não se preocupa em permanecer casada. Nós oramos esses dias aqui com os irmãos, 48 anos de casado. Mas hoje já tem quem case pensando no que vai ter no divórcio. Esses dias, assistindo lá um programa de TV americano lá, acho que é 90 dias para casar, se eu não me engano o nome do programa, onde as pessoas de um país para o outro, eles se conhecem via internet e o programa proporciona o encontro deles e eles têm então 90 dias para programar um casamento e casar em 90 dias. Só que um dos casais, o cara é 40 anos mais velho do que a mulher, e ele fez ela assinar, para aceitar casar com ele, fez ela assinar um contrato de que ele só era responsável em dar comida e casa para ela, mais nada. Ela não tinha herança, não tinha nada. Tudo que ele tinha e tudo que eles fizessem, ela não tinha nada. Ou seja, o cara já casou. Primeiro que o cara tem 56, casa com alguém, né? O cara já leva uma boiada louca. Ainda quer ter direito a alguma coisa, né? Mas aí ele faz ela assinar um papel dizendo que ela não tem direito a nada na separação. Ou seja, o cara já casou pensando, daqui a pouco eu troco. Porque senão não precisava dar um papel assinando isso. Então, quando nós pensamos no relacionamento com Deus, também nós temos que ter essa ideia do que é feito na aliança do casamento. Essa ideia de aliança com Deus, muitas vezes, eu tenho uma aliança com Deus, tá, mas no que consiste essa aliança? Toda vez que você assiste um casamento, vou ajudar você a lembrar aqui. Nós, quando fizemos o MMI, a gente tinha lá a matéria aliança, e isso constou lá, né? Toda vez que você assiste um casamento, por exemplo, ele consiste de um juramento. Ele consiste, agora, de que uma vida vai ser compartilhada. Ou seja, comece a ligar isso na tua caminhada espiritual. Você um dia, você não jurou, eu juro, mas você decidiu se batizar, você decidiu caminhar com Cristo, você deu um passo para entrar em aliança com Cristo. Então agora não só Deus vai compartilhar a santidade dele com você, mas você agora tem que se doar a ele e permitir compartilhar a tua vida com ele, tua vida de oração, o teu tempo, a tua busca, o teu devocional. Não é só Deus, venha a nós o vosso reino. Então, quando eu olho, ele tinha juramento, vida compartilhada, um compromisso mútuo. É estranho quando você olha num carro, por exemplo, você vê lá, Deus é fiel. Isso não precisa ninguém nos informar. Não preciso de um adesivo num carro dizendo que Deus é fiel. Deus é fiel, a sua palavra afirma que ele é fiel. Agora, essa mutualidade de fidelidade, nós somos fiéis para com Deus, porque um casal, imagine um casal onde só o marido é fiel, ou só a esposa é fiel. Como é que chama-se aquele que é infiel no casamento?
Que palavra que nós usamos para quem trai o marido ou a esposa? Adúltero, adúltera. Pois fique você sabendo que Deus usa essa mesma palavra para falar daqueles que se desviam do seu caminho e trocam Deus por qualquer outra coisa. Adúlteros e adúlteras. Porque Deus olha para a nossa relação com Ele, para a nossa aliança com Ele, e Ele faz essa mesma ligação do que é um casamento. E Ele diz que é um adultério quando nós, então, nessa aliança com Ele, o trocamos por outra coisa. Então, há ali um compromisso mútuo. O Senhor é fiel comigo, mas eu tenho que ser fiel com o Senhor. E nessa aliança com Deus também tem prioridade. Qual mulher fica louca de feliz da vida quando o marido, ela quer ir para o shopping, ele quer jogar bola, e vence o jogar bola, né? E vence o futebol. Qual mulher que fica feliz da vida quando escolher entre ela ou os amigos? É os amigos. Qual marido fica feliz da vida entre ele e as amigas? Shopping. Prioridade. Quando você casa, você tem que ter prioridade para a tua família, prioridade para a esposa, prioridade para o marido. E Deus não é diferente. Quando nós olhamos para a palavra e Deus olha para nós e nós entramos em aliança com Ele, Ele não aceita segundo lugar. Ele não é o Barrichello. O Barrichello, ele estava para ganhar o primeiro lugar. O rádio passava para ele: deixa o Schumacher passar. Ele põe o pé no freio, o Schumacher, segundo lugar estava louco de bom, medíocre. Foi sempre medíocre. Nós não temos que ser cristãos medíocres. E Deus não aceita segundo lugar no nosso coração. Deus quer o primeiro lugar, ou seja, Deus quer a prioridade. Quando buscar a Deus, ou ir numa programação bombástica, vence a programação bombástica de que buscar a Deus, Deus não é prioridade. E Deus precisa ter no nosso coração essa prioridade se nós estamos em aliança com Ele, se nós entendemos que eu tenho uma aliança com Deus. Além da prioridade, lealdade. Lealdade é diferente de fidelidade. Lealdade é aquilo que Jesus falou para os seus discípulos: eu já não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de meus amigos. Amigo é leal. Amigo é leal. Aí dentro de um casamento, além de ter esses compromissos, existem promessas que são feitas, não existem? Há alguns que escolhem fazer os seus próprios votos, que é o como chamam quando é trocado. Outros têm o voto mais utilizado. Mas há promessas. Quando se entra em aliança num casamento, há promessas que são feitas. Por exemplo, qual promessa? Me ajuda aí a lembrar. Qual promessa é feita na hora que eu aceito a fulana de tal? Qual promessa? Na alegria, na tristeza, na saúde. Aí, vamos pegar só esse na alegria e na tristeza. Quanto crente está voltando para trás na sua caminhada cristã, porque na hora da dificuldade, ele acha que Deus não está cuidando dele. Ele acha que Deus não está suprindo ele. Quantos crentes só conseguem estar fiel a Deus na hora da alegria? Imagine se no casamento fosse assim, se nós partíssemos para o adultério, ou seja, abandonar o esposo e a esposa toda hora que não estivesse tudo bem. Só na hora da alegria sou leal, sou fiel, mas na hora do problema não sou. Então, essa promessa na alegria e na tristeza também é na caminhada com Deus. A hora que você está lá de cabeça baixa, saiba que Deus quer que você continue fiel à aliança com Ele. Na saúde e na doença. Oh meu Deus, né? tem até uns lugares, não dá nem para falar o nome, mas tem um lugar que diz: se você está enfermo, é coisa do diabo, deve ter pecado aí, vamos fazer uma sessão de descarrego em ti. Porque doença é uma teologia muito doida, que o crente não pode ficar doente. Quando a gente vai olhar a história de grandes homens e mulheres de Deus, tanto da palavra quanto da igreja, até chegar em nós, quantas pessoas que morreram por enfermidades, passaram enfermidades terríveis, porque na saúde e na doença nós temos que continuar firmes à aliança com Deus.
Então, além de na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, aí tem uma palavrinha que diz assim, até que A morte se separe. com Deus é até que a morte nos reúna de novo. Até que a morte nos una de novo, porque nós viemos de Deus e a Bíblia diz lá, concluindo o livro de Eclesiastes, que para Deus nós voltamos. Então a promessa da fidelidade, essa aliança com Deus é o quê? Até o dia que, como diz o Wagner, a gente faça assim, junte as mãozinhas, e daí nós vamos se reunir com Ele de novo, literalmente. Mas essa fidelidade, a aliança com Deus, tem essas promessas e tem essas condições. Mas eu quero que você olhe comigo uma aliança que Deus fez com Abraão, Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. Se eu não entender que eu estou em aliança com Deus, qualquer coisa me tira da presença dEle. Porque eu acho que Ele tem que me suprir a hora que está tudo bem, que Ele tem que realizar meus desejos, mas que eu não tenho um compromisso com Ele. Eu não tenho um compromisso de santidade, eu não tenho um compromisso de fidelidade, de lealdade. Gênesis 17, versículo 9. Olha lá. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será isso por sinal da aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado, e vós e todo macho das vossas gerações, tanto escravo como nascido em casa, como comprado de qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Deus estabelece uma aliança com Abraão, que quando a gente vai olhar, Deus diz assim: eu vou fazer uma aliança contigo por todas as gerações. E no Velho Testamento essa aliança era feita só no homem. O homem, quando nascia, era circuncidado, e quando ele era circuncidado, a sua família já estava, por conseguinte, guardada dentro da aliança. Mas agora, quando nós entramos no Novo Testamento, eu quero que você olhe comigo, Gálatas capítulo 3, verso 13 e 14, a Bíblia vai dizer que agora Cristo, agora é para nós aquele que restabelece essa aliança. Olha lá, Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Porque nós estamos olhando para a aliança que Deus fez com Abraão, de abençoar as suas gerações. Agora vem o capítulo 3, versículo 13 de Gálatas, e vai dizer assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, aquilo que para Deus foi uma promessa em Abraão, Cristo veio e cumpriu, e agora nós estamos dentro de uma aliança com Jesus, recebendo a promessa que Deus fez a Abraão, de viver e receber as bênçãos do quê? Da terra prometida, de ter os seus filhos na presença de Deus, de ter a sua geração na presença de Deus. Mas sempre Deus ia condicionando essa aliança. Não dá para nós lermos todos os versículos, mas se você chegar em casa e você ler Levíticos, você vai ver textos fantásticos, onde ele coloca a bênção e a maldição, as promessas e as consequências daqueles que não guardavam a aliança com Deus. E quando eu olho para essa palavra, e nós vemos que Deus fez uma aliança com o seu povo, e eu sou agora, pela fé, filho de Abraão, filho de Deus pela fé, eu sou aquele que deve guardar essa aliança. E ao guardar essa aliança, diz a palavra que agora que Cristo se tornou maldito em meu lugar, para que eu recebesse as promessas de Abraão. Mas Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar que ele não conhecia.
teve que se lançar aos cuidados de Deus, se lançar à proteção de Deus, para que ele recebesse essa aliança. Romanos capítulo 15, abre lá. Romanos capítulo 15, no versículo 8 e 9, vai dizer assim: digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Jesus Cristo se torna agora, diz esse texto, ministro da circuncisão. Só que Jesus, ele não trouxe e deixou para nós a circuncisão, ele deixou o batismo. Ele vem agora, deixa para nós como sinal de entrar em aliança com ele, o batismo. E quando ele deixa então o batismo, ele se torna ministro de uma nova aliança. Lembra o que Jesus faz quando ele senta na ceia e vai repartir o pão e o vinho? Tomai vós e comei, esse é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança, ou seja, Jesus agora dando para nós a oportunidade de entrar numa aliança com Ele, e diferente daquela aliança que eles tinham naquele tempo, que era circuncidado o homem, agora todos nós temos que dar um passo pela fé, entrar em aliança com Ele, e ao entrar nessa aliança com Deus, agora eu devo entender que eu tenho promessas sobre a minha vida, mas que eu tenho responsabilidades para com essa aliança. Assim como num casamento, quando você entra numa aliança com alguém, você vai desfrutar dos benefícios disso, mas você tem que, em contrapartida, cumprir com o teu papel. Cumprir com o papel de marido, cumprir com o papel de esposa, cumprir com o papel de pai, cumprir com o papel de mãe. Porque você está em uma aliança com alguém onde você só vai colher, onde você só vai receber. Tem um livro para casais que o escritor diz que muita gente casa de uma forma tão afoita, buscando os seus próprios anseios, os seus próprios desejos, e ele diz, o título do livro é 2 pulgas e nenhum cachorro. O título do livro. Já procurei para comprar e não achei. Só na internet o PDF. 2 pulgas e nenhum cachorro, porque algumas pessoas elas casam só pensando em ser o sanguessuga do outro. E aí, de contrapartida, vem o outro de lá para cá, com o mesmo pensamento, só em sugar. E daí descobrem que o casamento é compartilhado, é feito de dar e receber. E a aliança com Deus não é diferente. Nós entramos em aliança com Deus e nós somos os grandes abençoados, nós somos os maiores abençoados, nós somos quem mais recebe, mas em contrapartida, Deus espera de nós fidelidade, Deus espera de nós que a gente tenha tido tempo para orar, que haja prioridade na nossa vida. Quando nós, como um sanguessuga de Deus, nós vamos para com Deus e olhamos para Deus só no que Ele vai dar para nós, só no que Ele vai fazer para nós, nós não vamos a Deus como Deus, nós vamos para Deus como um ídolo, porque nós não queremos Deus por ser Deus, nós queremos Deus pelo que Ele pode dar. E no casamento, toda vez que uma pessoa entra no casamento para ser feliz, ela é infeliz. Porque toda vez que ela entra no casamento para ser feliz, ela se frustra. Mas se ela entrar no casamento para fazer o seu cônjuge feliz, aí, se ela tem reciprocidade, se ela tem na contrapartida alguém que tem o mesmo propósito de lhe fazer feliz, os dois se completam. Mas quando entra num relacionamento, eu quero ser feliz, vou fazer o quê? Vou casar. Não, seja feliz primeiro, porque senão você vai só levar problema no casamento. Porque se você casar para ser feliz, eu sou feliz porque agora nós somos compatíveis, e quando não for mais, quando o porteiro do prédio for mais compatível que o teu marido, daí agora?
Quando a secretária for mais compatível do que a tua esposa, que daí agora? Então, quando você entra numa aliança, essa aliança vai te colocar num lugar onde você vai dar e receber. E com Deus não é diferente. Esse é o primeiro nível de aliança para alguém que quer ter uma vida espiritual bem-sucedida. Vou falar de 3. A segunda, então o primeiro nível de aliança é a aliança com Deus. Repete comigo, aliança com Deus. Essa aliança é o princípio de tudo. Mas tem uma outra aliança, queridos, que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã, que sem ela não há caminhada com Deus. É a aliança consigo mesmo. Repete comigo, aliança consigo mesmo. Consigo mesmo. Como assim, pastor? Simples, querido. Simples. Você colhe o que você... Se você ora, você tem vida de leitura da palavra, você tira tempo para Deus, você vai desfrutar do melhor de Deus. Agora, se você é indisciplinado, se a única vez que você vê a leitura da palavra é aqui, por isso que nós usamos bastante texto, é aqui dentro, na casa a tua Bíblia fica criando pó. Se você não tem contato, se você não se disciplina a você mesmo, se você não tem uma aliança com os sonhos que você mesmo tem, porque tem gente que tem sonhos, tem gente que não tem nem sonho, tem gente que tem delírio, porque quem tem sonho corre atrás do sonho, tem gente que tem delírio, eu queria, eu gostaria, mas não faz nada para realizar o que queria, o que gostaria. Então não é sonho, é delírio. Então quando você tem uma aliança consigo mesmo, você se guarda em santidade, jovem. Deus tem um projeto para a minha vida, eu não vou trocar por um prato de lentilha. Lembra que nós falamos esses dias, quando Esaú trocou a sua bênção por um prato de lentilha? Deus tem uma promessa para mim, eu não vou trocar. Eu gosto de um texto fantástico, que você acha lá em Jó, capítulo 31. Porque talvez você fale assim, mas não tem como ter uma aliança comigo mesmo. Tem sim. Eu já vi gente dizer assim, mas eu tenho uma disciplina para a leitura, eu tenho uma disciplina para a oração, eu tenho uma disciplina para correr atrás dos meus planos, eu projeto, eu guardo, eu economizo, eu não gasto à toa. Tem gente que ela tem uma aliança com os seus projetos, com os seus sonhos. Já tem aqueles que são desleixados e acham que Deus vai bancar o seu desleixo. Jó capítulo 31, versículo 1, olha lá o que diz: eu fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria numa donzela? Olha o que está dizendo Jó. Jó tem uma aliança com os seus olhos. Como assim, uma aliança com os seus olhos? Ele colocou no seu coração de que ele não ia ficar se rabichando por qualquer sirigaita. Já ouviu essa expressão? Não ia ficar jogando a sua integridade fora, não ia ficar jogando o que ele tinha com Deus, a sua história com Deus, por causa de qualquer rabo de saia. Hoje, aqueles que dobram o joelho e ora aqui, quando sai, pega o carro, passa ali. Faça uma aliança com os teus olhos, faça uma aliança com os teus ouvidos, faça uma aliança com os teus sentidos que te colocam coisas diante de você, com a carne, só para fazer com que a tua carne queira te arrastar para o inferno. Faça uma aliança com os teus olhos. Se você continuar lendo, olha, esse texto é fantástico, olha lá o que diz, continua. Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Olha só, ele diz, eu fiz uma aliança com Deus, eu fiz uma aliança com os meus olhos, e não vou negligenciar essa santidade. Por quê? Ele faz uma pergunta para ele mesmo, porque se eu negligenciar essa aliança, se eu me deixar vencer por qualquer sedução, que porção, que herança terei eu de um Deus Todo-Poderoso desde as alturas? Versículo 3, acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que se praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, toda vez que eu se enrabichar com alguém, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Toda vez que eu trocar a minha integridade, toda vez que eu barganhar e negociar o meu caráter, porque a minha carne está desejando
como eu vou herdar de Deus a herança que Ele tem para mim? Ele diz, esse é o infortúnio dos iníquos. Qual é o infortúnio dos iníquos? Se você for em Provérbios capítulo 1 ao 5, ao 7, você vai ver lá Salomão dizendo, filho meu, guarda-te da mulher adúltera, guarda-te da mulher que se assenta nas praças e fica chamando, vem cá, o meu marido viajou, ele foi embora, eu preparei o meu aposento, vem cá. Ele diz, guarda-te. Se você olhar na Bíblia, Salomão escreveu 3 livros. Cantares, ou Cântico dos Cânticos, se você preferir. Quando ele é um garotão, desses que ainda estão pondo os olhos em qualquer coisa, e ele vai dizer que ele está enrabixado por uma sunamita. Ele está apaixonado. Aí ele casa e forma uma família, ele descobre que tem que guardar os seus olhos. Aí ele escreve Provérbios, onde a maioria dos textos são conselhos dizendo, filho meu, ouve a instrução do teu pai. Alguém que já amadureceu e descobriu que muitas coisas, ele diz assim, há caminhos que para o homem parecem de vida, mas no fim são caminhos de morte. Aí ele encerra a sua carreira, chegando no final da sua velhice, escreve Eclesiastes, onde ele diz assim, vaidade, tudo é vaidade. E quando eu olho para esse texto de Jó dizendo, eu fiz aliança com os meus olhos, porque eu quero uma herança, eu quero uma promessa, eu quero os sonhos de Deus sobre a minha vida. Você lembra de José? Lembra de José lá no Egito? Potifar levou ele, comprou José. José foi vendido pelos seus irmãos, longe de casa, longe da sua etnia, longe da sua nação. Ele é vendido. E Potifar compra ele, e Potifar tem uma esposa muito doida, para não dizer sem vergonha. Ela vê José, um moço jovem, bonito, e diz a Bíblia, abre lá comigo, quero que você acompanhe comigo. Gênesis capítulo 39. Diz a Bíblia que essa mulher colocou os olhos em José e o chamou e o convidou e queria se deitar com ele a qualquer custo. Gênesis capítulo 39, verso 6. Vamos ler do 6 ao 9, diz assim: Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era, pois, formoso de porte, de aparência, era bonitão José. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Eita! E ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe o que há em sua casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. E ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Sabe o que José estava dizendo? José estava dizendo: eu tenho sonhos, eu tenho projetos, e eu tenho uma integridade, eu tenho um caráter para preservar. José tinha sonhos desde moço, por isso ele foi vendido. Se ele se deita com a mulher de Potifar, ele ia ser o medíocre amante da mulher do patrão, e os seus sonhos que Deus tinha sobre a vida dele não se cumpriria. Ele ia ser só um amante que pegou a mulher do patrão. Mas ele entendeu: preciso me guardar, eu preciso manter a minha aliança comigo mesmo. Meus pais não estão aqui, meus irmãos não estão aqui vendo. Eu estou longe da minha terra, eu posso estar longe da minha família, eu posso estar longe da minha terra, eu posso estar longe da minha parentela, mas eu não estou longe de Deus. E é isso, na minha aliança, na tua aliança, você consigo mesmo, que você tem que ter no teu coração. Não é quem está perto de você aqui, é quem está perto de você aqui, que faz toda a diferença. E se você tem essa aliança com Deus, você se guarda. Você se guarda.
Quando nós pensamos na aliança de José, nós lembramos da aliança de Daniel. Daniel, diz o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 3 ao 17, que Daniel foi vendido com seus amigos e foi chegar na Babilônia, foi levado cativo para lá, porque ele era um da estirpe nobre de Israel. Olha lá o versículo 3, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, bonitão de novo, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente, repete comigo, resolveu Daniel firmemente. Isso. Resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhes permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: eu tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Até aqui. Irmãos, é você que tem que decidir se não se contaminar. É você que tem que decidir. Se Deus tem um sonho para a tua vida, jovem, é você que tem que decidir se o sonho de Deus se cumpre na tua vida. Ah, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E você? Vai ficar brincando com o pecado, vai ficar negociando com o pecado, vai ficar sassaricando com o pecado para lá e para cá. Até quando? Achando que a fidelidade de Deus faz com que você tenha liberdade para burlar o que Ele tem para a tua vida. Senhor, então quando você pega e olha a palavra dizendo que da forma com que esse homem se guardou, Daniel se guardou, e diz, ele determinou firmemente no seu coração. Por quê? Porque é uma decisão. Muitas pessoas querem andar com Deus, mas querem andar com Deus como? Andar com Deus recebendo a bênção, mas sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhuma aliança com Deus, sem nenhuma aliança consigo mesmo. Querem que as coisas aconteçam sem nenhum comprometimento. Mas se você quer ver o agir de Deus acontecendo na tua casa, na tua família, você precisa ter um compromisso com você mesmo. E quando você tiver que escolher, e agora é a tua integridade, é o teu caráter que vai dizer isso. É aí que você entra para mostrar se você é fiel ou não, se você é firme ou não nas convicções que você diz crer. É aí que entra as convicções que você diz assim, eu creio em Deus, eu amo, eu te adoro, Senhor, eu me entrego, eu me rendo. É bonito cantar tudo isso quando nós estamos cantando com fundo musical.
O difícil é quando nós vamos para chegar na presença de Deus, diante de Deus, com as opções na nossa frente. Com as opções na nossa frente. E agora é a hora de você dizer o que você quer viver com Deus. Você quer viver os sonhos de Deus para a tua vida? Ou você quer viver a realidade aqui e agora? Você quer dar vazão aos desejos da carne, do aqui e do agora? Dos desejos, das necessidades do aqui e agora serem supridas? Ou você quer os sonhos de Deus sobre a tua vida? Isso é você que tem que decidir. É você que tem que ter uma aliança com você mesmo, e nessa aliança com você mesmo, saber que as iguarias de hoje podem te colocar num lugar de perdição eterna. Quando eles decidiram não se contaminar com as iguarias do mundo, era como se eles estivessem dizendo: nós não queremos ser como todo mundo. Nós não queremos ser como o mundo. E quando você abre mão de não ser como todo mundo, já ouviu falar do tal do Maria vai com as outras? Você tem que ser alguém que diferencia o teu caminho com Deus. Alguém que diz assim: olha, eu. É como quase Josué fez quando você lê lá em Josué capítulo 24. Vocês, eu não sei quem vocês querem servir. Lá na escola, lá na família, lá no trabalho. Eu não sei quem vocês querem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você é solteiro, você diz: eu tenho promessas sobre a minha vida. Eu tenho sonhos sobre a minha vida. Tem projetos de Deus sobre a minha vida. Eu não vou negociar em troca das iguarias desse tempo. E quando eles fizeram isso, diz o texto que agora Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência em todas as visões de sonho. Ou seja, Deus recompensa a integridade daqueles que se guardam para Ele. Porque qual era a intenção lá no início, quando o rei chamou? Que eles aprendam a nossa cultura. Que eles aprendam a nossa cultura. E agora diz o texto que Deus deu conhecimento e inteligência, não na cultura da Babilônia, mas em todas as culturas. Daniel foi aquele que ele foi um nome proeminente nas 3 dinastias que passaram até que Babilônia caísse. Medo-Persa, rei Dário. Os reis iam caindo e Daniel continuava sendo líder, sendo um político influente no meio onde ele estava. E ele não estava em Israel, ele estava num lugar onde ele foi levado como escravo. Mas mesmo lá, assim como José, ele decidiu: não vou me contaminar. E quando nós temos essa aliança com nós mesmos, nós experimentamos isso que esses homens experimentaram sobre a sua vida. Amém? Então repete comigo: primeira aliança. Primeira aliança. Aliança com Deus. Aliança com Deus. Segunda aliança. Aliança consigo mesmo. Aliança consigo mesmo. Essa é imprescindível. E a terceira aliança, irmãos, é a aliança com o povo de Deus. Poderíamos falar de aliança familiar e tantas outras, mas estamos falando de caminhada espiritual. Estamos falando de caminhada com Deus. E a terceira aliança que se faz necessária é a aliança com o povo de Deus. Não existe cristão eremita. Aqueles cristãos que vão morar no Tibete, aqueles cristãos que vão acampar lá no deserto para não se envolver com ninguém. Não existe. A terceira aliança é a aliança com o povo de Deus, porque Deus, quando nos olha aqui, pensa que Ele olha e vê esse povo todo misturado? Não, Ele vê um. Quando Deus olhou para Israel, mais de 3 milhões de pessoas dentro do Egito, e Ele vai usar Moisés para tirá-los de lá. A primeira palavra que Ele diz assim: Moisés, vai lá e diz para Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Deus olhou uma nação toda e diz: é um só, é o meu povo. E nesse meu povo, é aí que entra, nós precisamos ter uma aliança entre nós. Lembra o que traz aliança? Lealdade, companheirismo, comprometimento mútuo, vida compartilhada. O Chico ontem aqui fez uma apresentação aqui, né? Um stand-up gospel, né? Falando a respeito de alguns tipos de crente.
E entre um deles era o crente The Flash. Esse, né? Quem sabe quem é o The Flash? É aquele herói que é rápido, corre, veloz. E a definição do crente The Flash é aquele que você não vê ele chegar e não vê ele sair. Porque está começando o culto, ele chega quando já começou, porque ele não precisa cumprimentar ninguém na porta. E quando vai terminar, vai-se embora também, porque também não quer pegar na mão de ninguém. Vai que pega uma HN1 aí, né? Sei lá. Esse cristão, ele está aqui dentro, mas ele não é parte deste lugar. Ah, mas eu estou lá. Corpo não é. Existe algo que nós precisamos entender. Nós, como igreja, nós temos que ser um corpo. Eu tenho bem certo no meu coração. Eu sou pastor da igreja, mas às vezes da vida de alguns eu não sou. Não sou, porque a pessoa não se deixa pastorear. Aí, Chico, como é que faz, Chico? Como é que faz esse crente? Que crente que é esse, Chico? A pessoa não se deixa chegar perto. A pessoa não se deixa se aproximar dela. Espinho? O Wolverine, tinha aquele Wolverine, né? Ele mostra as garras. A hora que você chega perto, ele mostra as garras. Né? O porco espinho. Mas tem gente que eu não consigo. Nós somos pastores da igreja, mas não somos pastores da pessoa. Ela está aqui dentro. Mas não conseguimos ser pastores dela. Por quê? Porque ela acha que estar no lugar, mas não conviver com as pessoas, faz dela alguém que é do lugar. Ela pode estar vindo aqui, mas entre ser membro e ser participante é uma grande diferença. Os membros da tua família, eles são tua família. E nós, como povo de Deus, nós temos que ser uma família. Então, essa aliança com o povo de Deus. Povo de Deus. Quero concluir lendo só um texto. Eu sei que você está com aquela sopa te esperando lá na casa. Ninguém se manifestou de convidar. Eu joguei no ar assim, achando que ia surgir um convite, mas não vingou. 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ter que comer lá o tiri lá de novo. Se sobrou do almoço. 1 Coríntios, capítulo 10. Eu quero ler com você o versículo 15 em diante. Não sei se você lembra, mas nós lemos até o 13 semana passada para concluir o nosso culto desse texto. Mas eu quero ler com você o versículo 15. Interessante que Paulo, ele diz assim: eu estou falando como a criteriosos, ou seja, estou falando com pessoas que sabem distinguir, pessoas que têm critério, pessoas que avaliam, pessoas que separam as coisas, que avaliam as coisas. Ele diz assim: eu falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Ou o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Amém? Nós somos um só corpo. Mas nós precisamos ter uma aliança de cuidado, de proteção, irmãos. Se alguém chegar perto de você para falar mal do irmão da igreja, a Bíblia diz assim, que nós temos que não dar ouvidos para mexeriqueiros. Não andeis com mexeriqueiros, ou seja, pessoas que gostam. Sabe o que aconteceu ali? E nós não precisamos de um jornal do inferno dentro da igreja para contar a história da vida dos outros. Então, quando você vê alguém que vem falar mal da vida do irmão, manda orar por ele, por ela. Porque que tipo de doença uma célula mata a outra? Câncer. Que tipo de doença? Câncer, que é uma célula cancerígena, e ela vai chegando perto das outras e vai matando, e vai matando. E tem pessoas que, com uma célula cancerígena, ela se aproxima de pessoas que talvez nem estão enfermas, mas como ela começa assim: você viu? Você viu, pastor? Você viu o jeito dele? Me chamou de porco espinho. E agora?
E agora, filho velho? Cadê o filho velho? E agora? E agora, irmãos? Quando você se aproxima de uma pessoa que ela começa a tentar falar para você, não há problema, queridos, de conversar sobre a igreja. O problema é quando uma pessoa quer falar da vida de outra sem a outra estar perto. Isso é deslealdade. Porque lealdade, se eu tenho algo contra o Zeca, vou usar o Zeca que está lá no fundão, eu vou lá e converso com ele. O Espírito Santo vai nos dar sabedoria e graça para ele tratar. Mas quando nós não quebramos essa aliança de cuidado mútuo, de proteção mútua, vem alguém de fora que nem é da igreja e vem falar mal de alguém da igreja e nós acabamos concordando com a pessoa e vem proteger aqueles que estão sendo parte do corpo conosco. Por isso que a Bíblia vai dizer assim: não aceitei denúncia contra os presbíteros, senão por 2 ou 3 testemunhas. Porque é muito fácil falar do líder, falar do líder dos jovens, falar do líder dos casais, falar do líder dos... É muito fácil porque nós olhamos o que precisa ser feito, mas não vemos o que já estão fazendo. Então é muito fácil você encontrar pessoas que às vezes nem estão aqui dentro. Quantas vezes tu está conversando com pessoas, mas lá na igreja o fulano de tal... Como assim o fulano de tal? Você nem está lá, cara. Como é que você vai falar? As pessoas se tornam juízes de causas espirituais e começam a falar de situações que não sabem. Então, se nós tivermos uma aliança entre nós como povo de Deus, nós desfrutamos muito mais da bênção de Deus, amém? Eu queria te convidar a ficar em pé, se esse tempo está acabando.